Olá, bom dia. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, e hoje é dia 23 de agosto de 2020 e eu e o Roberto Antônio de Oliveira. convidamos vocês para participarmos juntos fazendo o Evangelho no nosso lar. É um momento sublime que convidamos Jesus para o nosso lar. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, nós temos realizado esse encontro de almas dos dois planos da vida, junto aos amigos espirituais, junto aos nossos entes queridos, e nós vamos, com isso, proporcionando uma paz, uma harmonia para todo o nosso planeta. Então, nossos agradecimentos, e compartilhando amorosidade, fraternidade no momento em que nós precisamos unir forças nos dois planos da vida. Para nós espíritas, que não temos apenas uma crença, mas temos a convicção de que os dois planos da vida, neste momento, concorrem para fins específicos. E os nossos são da pacificação, do saneamento, sobretudo saneamento mental, que nós precisamos para arejarmos as nossas convicções e entendimentos a respeito da doutrina e também minimizarmos os chamados efeitos danosos que tem esse chamado distanciamento social nos imposto a todos. Aproveitamos para mandar um abraço também para o Henrique. Seja bem-vindo, Henrique, ao nosso Evangelho. Que Jesus adentre também nesse momento em seu lar. Ao Pedro, um abraço também para o Augusto, para a Carolina. É muito bom vocês estarem aqui conosco. O Evangelho no lar, ele deve ser realizado em família. Mas nem sempre toda a família tem a mesma sintonia. Podemos fazer o Evangelho, nesse caso, individualmente. Mas quando nós temos em casa crianças, desde o bebezinho, nós já devemos convidá-las para participar conosco. Logicamente que para a criança nós vamos procurar adequar o Evangelho à idade da criança. E para isso temos muito material hoje, muita literatura infantil, espírita, que nos auxilia, muitos vídeos na internet que também nos auxiliam para esse momento tão sublime. Nós geralmente fazemos o Evangelho, lemos uma página introdutória, fazemos uma prece, lemos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e ao final fazemos uma vibração, uma irradiação para todo o planeta. Convidamos aqueles que desejarem colocar agora um copinho de água ou uma garrafa de água para ao final ser magnetizado e nós irmos tomando. Se for um copinho de água, a gente toma de uma vez só. E se for uma garrafa, nós vamos tomando ao longo da semana. E nós selecionamos hoje um livro de página que é o Ceifa de Luz, que vem através do nosso Espírito Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós vamos abrir aqui uma página. Eu abri aqui a mensagem número 16. A mensagem número 16 é uma carta que Paulo escreve a Gálatas, capítulo 5, versículo 1. E Emmanuel dá o título a essa mensagem, Assunto de Liberdade. E Paulo diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de servidão. Repetindo o que Paulo escreve a Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de servidão. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Emmanuel, selecionando esse trecho da carta de Paulo, ele vem complementando dizendo,
importante pensar como terá Jesus promovido a nossa libertação. O Divino Mestre não nos conclamou a qualquer reação contra os padrões administrativos na movimentação da comunidade, nem desfraudou qualquer bandeira de reivindicações exteriores. Jesus unicamente obedeceu às leis divinas, fazendo o melhor da própria vida e do tempo de que dispunha em benefício de todos. Terá tido lutas e conflitos no âmbito pessoal das próprias atividades. Aflições incompreensíveis, companheiros frágeis, adversários e perseguidores não lhe faltaram. Nada disso, porém, fê-lo voltar-se contra a hierarquia ou contra a segurança da vida comunitária. Por fim, a aceitação da cruz lhe assinalou a obediência suprema às leis de Deus. Pensa nisto e compreendamos que o Cristo nos ensinou o caminho da libertação de nós mesmos. Eu vou repetir esse parágrafo. Pensa nisto e compreendamos que o Cristo nos ensinou o caminho da libertação de nós mesmos. Dever observado e cumprido mede o nosso direito de agir com independência. Dever observado e cumprido mede o nosso direito de agir com independência. Não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Meditemos na lição para não cairmos de novo sob o antigo e pesado jugo de nossas próprias paixões. E embalados nesse clima espiritual, após a reflexão dessa mensagem de Emmanuel, com gratidão, Senhor, em nossos corações por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para realizarmos mais um Evangelho em nosso lar, nós só podemos agradecer e pedir, Senhor, a Tua presença entre nós. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. O Roberto, agora aproveitando, antes do Roberto começar a ler a página, mandar um abraço também para a Eudócia, para o Arnaldo, para a Sandra Fernandes, para a Maria Cristina. Uma alegria estarmos aqui junto com vocês, juntos participando desse momento de união de pensamentos e de sentimentos. Um abraço também para Maria Dolores. E nós vamos agora, o Roberto vai abrir uma página do Evangelho, lembrando que, de acordo com a tradução, o sentido é o mesmo, mas as palavras podem ser um pouco diferentes. Ele vai abrir aquela edição da FEB e eu vou abrir aqui o meu, que é da Boa Nova. Bom, aliás, uma página virtuosa, né, que foi aberta hoje. Porque se não quisermos estar sujeitos ao cativeiro, nós devemos buscar a luz, que é a luz que liberta, né, o conhecimento. Então, para a nossa introdução da manhã, no capítulo 5, o título é Bem-aventurados os aflitos. E lá no item 26, há provas voluntárias e o verdadeiro silício. E quem tiver aí com seu Evangelho e que desejar acompanhar, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 26. Pode começar, Roberto. Aliás, desculpe, na verdade é a página anterior, no item 25.
A 25. É, Fala sobre a melancolia. a melancolia, correto. É a versão que a Leila tem, irmãos, e a minha coincide também na página anterior. A paginação, naturalmente, é diferente, mas a página anterior é que normalmente é aquela que é a, vamos assim concluir, que é a selecionada, né, para o comentário do dia. Ocorrendo repetições de futuro, aí alguém há de se lembrar, não, essa daqui já foi lida, que é na página da esquerda, a página de número par, né? E aí vai para de número ímpar, que é a seguinte. Tudo bem? É um procedimento que alguns podem adotar com uma certa parcimônia, mas uma vez estabelecido é bom que assim se trabalhe, correto? Então vamos lá. A melancolia. A mensagem de quem? A melancolia é do François de Genevet, data de Bordeaux, não tem um ano, né? Mas ele diz assim: sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Olhem que interessante. Então, o corpo representa para o espírito uma prisão, mas não é definitiva e tem um propósito, e nós já sabemos disso. Mas o que ele coloca aqui ao final, que é muito importante, vos julgais infelizes. Sim, porque na verdade nós fazemos uma leitura equivocada. Não é que isto seja motivo de infelicidade, mas de aprendizado, de oportunidade. E só tem, como costumava dizer o saudoso Zalmino Zimmermann, se quisermos nos livrar da roda da reencarnação, que os indianos chamam de samsara, então nós deveremos aproveitar bem a atual reencarnação. Mudando o nosso enfoque, não teremos absolutamente, sobre esse aspecto, motivos para nos julgarmos infelizes. É muito interessante porque aqui ele dá o título, Kardec dá o título A Melancolia. A gente poderia, às vezes, até talvez interpretar na atualidade também como uma depressão. A pessoa se sente melancólica, aquela apatia que ele coloca aqui, aquele desencorajamento, aquela languidez, que é aquela moleza, aquela falta de ânimo. Lassidão, que é o cansaço. Mas, logicamente, que se a pessoa já foi ao médico, viu todos os exames, não tem nenhuma anemia, não tem nenhum problema de saúde, pode ser algo da alma, que o François de Geneve vem dizendo. Pode ser algo da alma. Por outro lado, a gente sempre fala aqui, o nosso planeta é uma escola, é um hospital, é uma oficina de trabalho. E tem os planetas, inclusive, que Emmanuel fala que tem planetas que são planetas prisões. Quando nós estamos no corpo, é como se nós estivéssemos limitados, mas não podemos nunca desanimar, não podemos nunca querer desistir. Quando ele coloca aqui que é aquela sensação dessa prisão no corpo, em nenhum momento ele está querendo transmitir que nós podemos, como espírito, querer sair do corpo fora do tempo, porque Deus dá a vida e Deus tira a vida. Deus é que sabe qual é o momento adequado. Temos que ter muito cuidado quando lemos para não fazermos interpretações equivocadas. Na continuidade ele diz ainda: crede-me, resisti com energia a essas impressões
que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens a aspiração por uma vida melhor. Mas não a busqueis neste mundo, e agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhes pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra tendes que desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo diversas obrigações que Deus vos confiou. É interessante, porque ele aqui ele vem, como eu havia comentado, dando incentivo a persistir, não é verdade, Roberto? Sim, é interessante também mais uma abordagem que ele fala a respeito desse anjo da libertação, que na conceituação tradicional, anjos são espíritos criados à parte da criação. E sabemos que isso é um equívoco. Mas poderia ser também no sentido figurado o anjo da libertação, que é aquele momento que a gente anseia por estarmos livres dos grilhões que nos prendem à matéria. E também exalta o papel que nós temos junto à nossa família. Recordei recentemente que há muitos pais que queixam-se da ingratidão dos filhos. É um juízo também que não cabe lhes fazer, porque os filhos, eles nos proporcionam uma cota de felicidade impagável. Quando, por exemplo, ainda bebê, nós nos dedicamos horas alegres, felizes, a cuidar-lhes, a embalar-lhes o sono, a aconchegá-lo ao peito, ao colo. Então são momentos que não voltam, mas que nós temos sim que dar-lhes o devido valor e um sobrepreço, valorizando, para que nós não sejamos, por nossa vez, ingratos em relação à divindade, a Deus que é nosso Pai e que nos assiste em tudo. Então, mais adiante, já para completar, ele diz assim: se no curso deste degredo... Só um minutinho, eu queria até completar mais Assim, fica à vontade. Um pedacinho aqui que é interessante, porque ele diz, no presente, lembrando que o Evangelho, ele foi publicado em 1864, e ele diz, no presente, é quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva. Naquele momento, era um momento assim, que houve aquela, como Arthur Conan Doyle dizia, uma invasão organizada de espíritos para orientar, alertar a humanidade. Então, não teria razão da pessoa achar que não tinha essa orientação, porque os benfeitores estavam ali para esclarecer. Esclarecer dizendo, olha, a felicidade ainda não é deste mundo, mas, de acordo com o seu proceder, de acordo com a maneira como você agir no seu dia a dia, você vai ter em breve tempo, momentos mais felizes, porque sabemos que ao desencarnar, nós vamos para regiões iguais às que nós frequentamos aqui, enquanto encarnados. Se formos bons, se formos honestos, se formos atenciosos, vigilantes, nós vamos para regiões aprazíveis. Se tivermos uma conduta equivocada, quando a gente lê as obras de André Luiz e através de Chico Xavier, está ali bem claro com relação a isso. E ele diz, esse é o momento que nós estamos aqui, nós espíritos, estamos aqui para esclarecer a vocês. Perfeito. E mais ele concluindo, ele diz assim, duram pouco, o que? Essas atribulações. Duram pouco, e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais. Aqueles entes queridos, amados, que já regressaram à pátria espiritual antes de nós, vamos estar com eles, né?
e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Então lá não haverá aflições. E é esse, então, é uma expectativa que ele, François de Geneve, na sua conclusão, nos traz muito consoladora a propósito, né? E quando na página de abertura do livro Ceifa de Luz, a Leila fala sobre recorda, né, aquela passagem registrada pelo apóstolo Paulo, que ele diz: foi para